Bom dia, Abba, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Eis que chegamos para a nossa live de número 122. Pai, nós queremos nessa manhã te render toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração e toda exaltação. Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Abba, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso libertador. Pai, nós queremos declarar nessa manhã, Paizinho, a nossa total, inteira e completa dependência do Senhor. Nós queremos declarar nessa manhã, Pai, que Tu és, Pai, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tu és o ar que respiramos. Tu és a nossa força. Tu és o nosso alicerce. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nós queremos declarar nessa manhã, Pai, que Tu és tudo o que temos, tudo o que somos e tudo o que precisamos. Pai, queremos declarar nessa manhã que Tu és o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Queremos declarar nessa manhã, Pai, que Tu és, Pai, tudo, absolutamente tudo nas nossas vidas. Pai, nós queremos declarar nessa manhã que nós dependemos e que nós necessitamos e que nós precisamos do Senhor. Pai, nós também queremos te agradecer pela nossa vida, te agradecer por mais um dia, te agradecer pelo fôlego de vida, Pai, que entra e sai das nossas narinas. Te agradecer, Pai, porque hoje é um dia que o Senhor permitiu que nós pudéssemos acordar. Te agradecer, Abba, porque nós abrimos os nossos olhos. Te agradecer, Abba, porque o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem nos dado roupa, o Senhor tem nos dado casa, o Senhor tem nos dado comida, o Senhor tem nos dado um banho quentinho, o Senhor tem nos dado, Pai, muito além de tudo aquilo que nós pensamos, sonhamos ou imaginamos. Pai, obrigada pela nossa família, obrigada pela Tua palavra, obrigada pela Tua presença, obrigada pelo Teu amor, obrigada pela Tua misericórdia, obrigada, Pai. Pai, nós poderíamos passar a manhã inteira, o dia inteiro, aqui te agradecendo. E mesmo assim, a nossa gratidão não seria suficiente. Pai, é por isso que nós queremos nessa manhã te render mesmo, Pai. Honras, glória, adoração, louvor e gratidão. Muito obrigada, Papai. Senhor, nós também queremos te pedir perdão. Perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Pai, queremos te pedir perdão por cada palavra torpe que saiu da nossa boca. Queremos te pedir perdão por cada pensamento errado, por cada sentimento errado. Queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que nós agimos como crianças, por todas as vezes que nós agimos como imaturos na fé, por todas as vezes, Pai, que nós fomos carnais e não espirituais. Queremos te pedir perdão, Abba. Oh, Senhor, nos perdoa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, perdoa, Pai, lava, limpa, purifica os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Purifica, Senhor, a nossa língua. Purifica, Pai. Pai, hoje eu oro assim como Davi orou ali no Salmo 51, Pai, que ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim, ó Pai, um espírito disposto a te obedecer. Ó Espírito Santo de Deus, queremos pedir que o Senhor venha nessa manhã, Pai, criar dentro de nós um coração puro e um espírito disposto a te obedecer. Pai, lava também os nossos ouvidos, Pai, que os nossos ouvidos sejam sensíveis para ouvir a Tua voz. Pai, limpa todos os ruídos, tira todos os ruídos do mundo, Pai, e coloca dentro de nós, Senhor. Coloca dentro do nosso ouvido, Pai, a sensibilidade para ouvirmos a Tua voz, para entendermos a Tua voz, para discernirmos a Tua voz. Espírito Santo de Deus, Tu és a nossa cura, Tu és a nossa libertação, Tu és a nossa purificação, Tu és a nossa transformação. Estamos aqui, Espírito Santo, para aprender do Senhor, para ouvirmos a Tua voz, discernirmos a Tua voz e praticarmos a Tua voz. E é por isso, Espírito Santo, que nós te convidamos. Espírito Santo, te convidamos em mais uma manhã. Vem nessa manhã falar conosco, Espírito Santo. Fala conosco.
Fala ao nosso coração. Sussurra no nosso ouvido, Pai. Vem revelar a verdade da Tua palavra. Vem, Paizinho, trazer os segredos mais profundos, Pai. Os segredos mais profundos, os tesouros, os segredos, Pai, que o Senhor tem guardados aqui nessa palavra. Vem nos revelar. Pai, estamos aqui entregues, totalmente inteiros, Pai, totalmente rendidos aos Teus pés. E pedimos, Pai, fala conosco. Nos exorta, nos ensina, nos transforma, nos purifica. Lava os nossos ouvidos, lava a nossa mente, lava a nossa boca, lava o nosso coração, lava as nossas células, lava os nossos ossos. Fala conosco, Paizinho. Fala conosco. O Senhor tem liberdade no meio de nós para nos ensinar, para nos exortar e para nos transformar. Abba, nós também, Paizinho, queremos te pedir nessa manhã que o Senhor vá ao encontro, Pai, de cada uma das pessoas que estão aqui nessa live, Pai. Cada uma das pessoas que estão aqui nessa live, Senhor. Que o Senhor possa ir ao encontro delas. Pai, o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. E o Senhor é online. Pai, nem quando dormimos, Pai, o Senhor dorme, não. O Senhor é aquele que não dormita. O Senhor é aquele que cuida de nós o tempo todo. O Senhor está conosco o tempo todo. Pai, então nós clamamos ao Senhor nessa manhã, Paizinho. Que o Senhor venha ter um encontro sobrenatural. Pai, eu não sei de onde essa pessoa está me assistindo. Se é de Fortaleza, de Recife, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, de São Paulo, da Bahia. Eu não sei, Pai, se é norte, nordeste, sul, leste, oeste, do Apuque. Pai, eu não sei. Eu não sei, Pai, mas o Senhor pode, o Senhor sabe, o Senhor conhece. E eu sei, Pai, que o mesmo Espírito Santo que pode me visitar é o mesmo Espírito Santo que pode visitá-los, Pai. Que o Senhor visite a cada um de nós nessa manhã, Pai, de uma maneira sobrenatural. Pai, que o Senhor tenha um encontro real e verdadeiro e que o Senhor venha revelar ao coração de cada uma das pessoas que estão aqui. Não aquilo que eu quero falar, não aquilo que elas querem ouvir, mas exatamente aquilo que o Senhor deseja falar e exatamente aquilo que elas precisam ouvir. Ô Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui. Pai, eu quero mais uma vez me entregar diante do teu altar, como tua filha, como tua serva. Pai, eis-me aqui, Pai. Usa-me a mim conforme a tua vontade. Pai, que toda a minha carne venha desfalecer, que toda a minha carne venha ser levada ao pó, que toda a minha carne, Pai, seja lançada mesmo, Senhor, à lama, ao pó, seja desfeita, Pai, e que o teu Espírito Santo guie, conduza, comande e controle essa live. Pai, que não seja eu falando, que não seja a minha boca, que não seja a minha mente, nem os meus olhos, nem os meus ouvidos, nem a minha boca, nem o meu coração, mas que seja a tua mente, os teus olhos, os teus ouvidos, a tua boca e o teu coração. Que não saia da minha boca, Pai, nenhuma vírgula, nenhuma palavra que não venha de ti. Pai, prepara o nosso coração, Pai, como uma terra fértil. Pai, prepara o nosso coração como uma terra fértil. Uma terra, Pai, que vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Uma terra, Senhor, que vai entrar por aqui, vai processar no nosso coração. Pai, em nome de Jesus. Paizinho, prepara o nosso coração como uma terra fértil. Pai, eu quero amarrar todos os demônios nesse momento, Pai. Eu quero expulsar todos os demônios, Pai. Seja ele que vem através de pessoas, através do ar, através da internet. Nós repreendemos, Pai. Nós repreendemos, Pai, toda a potestade do ar. Nós repreendemos, Pai, todo levante do maligno, Pai, toda seta maligna que venha para atrapalhar essa live. Senhor, nós os repreendemos, nós os queimamos pelo poder do nome de Jesus. Pai, e nós entregamos a Ti cada milésimo de segundo dessa live e Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. É o que nós oramos e Te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live da presença de número 122. Bom dia, família. Bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Bom dia, Catarina. Bom dia, pastora Hilda. Bom dia, Cibele. Bom dia, Selminha, Vilminha, de Janeira. Bom dia, Cyberpanda, que lindo. Bom dia, Kelly, que saudade de você, minha amada. Bom dia, Valesca, bom dia, Raquel. Bom dia, Patrícia Luiz.
Bom dia, Edinalda. Edinalda, será que é isso? Bom dia, Carlinha Queiroz. Bom dia, Vitória. Bom dia de A a Z para não esquecer de ninguém, de 0 a 100 para não esquecer de ninguém. E vamos que vamos, meu povo. Vou pedir para vocês compartilharem a live. Bom dia, pastora Adriana. Bom dia com muita alegria. Bom dia, Flores do Dia. Bom dia, Carlinha Fernandes. Bom dia, Manuele. Bom dia, meu povo. Vamos lá, vou pedir para vocês compartilharem, clicar nessa setinha aí ao lado e você clicar nesse aviãozinho e você pode compartilhar com seus seguidores, com seus amigos, com seus conhecidos. Deixa Deus te usar, deixa você ser um canal de bênçãos na vida de alguém. Então você pode clicar aí, ó, e pode compartilhar com todas as pessoas que o coração e que o Espírito Santo te conduzir, tá bom? Eu vou enviar aqui para pelo menos 50 pessoas. Vamos que vamos, vamos que vamos. Rapidamente, fazer como a minha irmã. Rapidamente, Patrícia, rapidamente, rapidamente. Rapidamente, ligeiramente. Então, vamos lá. Prontinho, prontinho. 50 pessoas eu compartilhei, meu povo. 50 pessoas eu compartilhei. Vamos lá, vou colocar o tema aqui. 122/270. Ai, meu Deus, o Cyber Panda comprou um selinho. Oh, meu Deus. Obrigada, amigo. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Ai, Jesus amado. Deus é maravilhoso. Deixa eu ver aqui, cadê? Qual eu vou colocar o tema? Vamos lá. Prontinho, já fixei o nosso tema. Senhor Jesus. Hoje o nosso tema é crianças ou adultos. Por que o nosso tema hoje é crianças ou adultos? Porque assim, meu povo, estamos na virtude da paciência. E é óbvio, né, que se tem uma pessoa, né, se tem um ser que é totalmente impaciente, que é acelerado, que não escuta muito, que você tem dificuldade de prender atenção, é o que? A criança. Aí eu já falei até para vocês aqui um tempinho, há um tempo atrás, daqueles testes de paciência que se faz com uma criança. E você que tá aqui, que é mãe, que é pai, acontece isso com os meus sobrinhos. Por exemplo, você nunca pode falar para uma criança que você vai fazer alguma coisa se não for no dia ou na hora. Porque a criança, ela vai ficar o tempo todo te cobrando e o tempo todo te lembrando. Ou então, imagina você contar para uma criança que vai viajar. Meu Deus do céu, a criança ela fica ansiosa, ela não dorme, ela fica agitada, ela não para um segundo, ela repete 500 mil vezes a mesma coisa. A pastora Adriana tem aqui o Cauê e ela pode testemunhar aqui, a Kelly também, né? A Évila também, tantas pessoas aqui que têm criança. As crianças, elas são extremamente impacientes. As crianças, elas querem as coisas na hora, né? Eu não sei se você já teve a experiência, por exemplo, de levar o seu filho no shopping e enquanto você tá no shopping, o teu filho começar a puxar a sua blusa e te pedir alguma coisa, né? Mãe, eu quero tomar sorvete. Mãe, eu quero um brinquedo. Mãe. Gente, eu brinco que se a mãe ganhasse cada real por cada vez que o filho chama o nome da mãe, a mãe era milionária, trilhardária, né? Imagina se a mãe ganhasse por cada vez que o filho chama o nome mãe, ela ganhasse R$1. Exatamente, Sibeli. Às vezes as crianças têm até febre se você conta algo que você não vai fazer
logo, que você vai demorar para fazer. Então eu vejo que as mães e os pais, eles demoram muito para contar as coisas para os filhos, ou às vezes nem contam. Ou às vezes nem contam, né? Porque se contar, sabe que não vai ter paz, que não vai ter sossego até você realizar. Gente, e por incrível que pareça, eu ainda tô no capítulo 3 de 1 Coríntios. Eu ainda estou no capítulo 3 de 1 Coríntios, porque eu verdadeiramente não... Olha isso, a Carlinha dizendo assim, ó, se fosse 1 centavo, é verdade, Gui. A Carlinha tá dizendo que a filha dela tem 16 anos e mesmo assim ainda faz isso. Olha só, 16 anos, tá? E assim, gente, se tem uma coisa que Deus tem falado muito comigo, e eu até falei sobre isso na vigília, acho que foi na vigília, acho que foi, que a gente não deve ter pressa para ler a palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente quer mastigar rápido, engolir, e quando a gente mastiga rápido e engole, a gente não sente o gosto da comida. A gente não gosta, não sente o gosto da comida. A gente não desfruta. Eu não sei vocês, mas eu a vida inteira me acostumei a comer muito rápido. Isso faz muito mal para a saúde, inclusive isso engorda. Você comer, já fica uma dica aqui para você que quer emagrecer, tá? Mastiga bem os alimentos. Ó, já vou dar uma dica que não tem nada a ver aqui com a live. Mas se você é uma pessoa que deseja emagrecer, aprenda a mastigar bem os alimentos. Eu lembro que uma vez falaram pra mim que eu tinha que dar 30 mastigadas antes de engolir a comida. E teve uma época que eu contava, gente, ó. 1, 2, 3, eu contava, tá? Porque se você observar, isso é uma característica entre as pessoas que são gordas e as pessoas que são magras. Normalmente, não é uma regra, mas normalmente as pessoas que são gordas, elas comem mais rápido e as pessoas que são magras, elas comem mais devagar, tá? Então fica uma dica aí pra você. E quando eu tava lendo a Bíblia, né, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, filha, mastigue a Bíblia. Leia com calma, leia com paciência. Gente, Deus está tratando a gente nessa virtude, até na paciência para ler a Bíblia. Não é sobre a quantidade que você lê, mas é sobre a qualidade daquilo que você lê, né? Olha só, o Espírito Santo está ministrando as nossas vidas até em ler a Bíblia e até em comer, na parte na virtude da paciência. Então precisamos o quê? A gente começou faz uns 6 dias e eu ainda tô no capítulo 3, gente. Porque eu tô ruminando, eu tô mastigando, eu tô desfrutando de cada pedacinho da Bíblia, de cada capítulo da Bíblia. Quando eu, por exemplo, hoje eu comecei o 3. Aí, só que antes de começar o 3, eu li o 2 de novo. Então, assim, cada capítulo eu tô lendo 2, 3 vezes. Porque às vezes eu li no momento que eu não peguei alguma coisa. E o Espírito Santo vai e fala alguma coisa quando eu tô relendo. Ele me revela algo novo ali quando eu tô relendo. Então, tenha paciência para ler a Bíblia. Sente com calma, pegue o seu caderno, pegue a sua caneta, faça um resumo, faça um rascunho, desenhe. Gente, eu tô dessas agora. Eu sou muito visual, né? Assim, eu sou muito ruim como desenhista. Essa é a verdade. Eu não sei se tá aqui um desenho que eu fiz esses dias. Ai, não tá aqui não. Mas também nem dá pra mostrar pra vocês, porque foi tão feio o meu desenho. Ai, gente, mostro ou não mostro? Eu tava fazendo um estudo de Apocalipse. Eu vou mostrar bem rapidinho, tá? Olha o desenho que eu fiz. O desenho é muito ruim, gente. Porque eu tava lendo Apocalipse e tava falando sobre como Jesus é, né? Que ele tem um rosto que brilha como o sol, que ele tem os olhos como chamas de fogo, que a língua é como se fosse uma espada afiada. Ai, gente, que o peito tem tem um cinturão de ouro que cobre o peito. E os pés são como bronze numa fornalha. E as vestes são até os pés. E os cabelos são como lã e brancos como a neve. Gente, e o som são como o som de muitas águas. Gente, e eu sempre pedi
tanto para eu ter visões de como Jesus é. E eu já li Apocalipse várias vezes, e quando eu tava lendo, eu peguei uma caneta e um papel, saiu bem feio o meu desenho, gente, ó, bem feio o meu desenho, mas eu fui desenhando. E é engraçado que depois que eu desenhei, eu comecei a ter visões. Eu escutei isso ontem à noite antes de dormir. Ai, que lindo, Gui! Então, assim, eu comecei a ter visões, eu comecei a visualizar, e agora quando eu tô na igreja, ou quando eu tô em algum momento de intimidade com Deus, sempre vem a visão, tipo, o som de muitas águas, sempre vem a visão de quem Jesus é. E é tão sobrenatural, gente, mas por quê? Porque eu comecei a parar, a pegar o caderno, a desenhar, a marcar. Olha a minha Bíblia. Olha a minha Bíblia, tá? Gente, aqui meu desenho é muito feio. Meus desenhos, eles só servem pra mim. Ô Gui, me dê um curso aí, Gui, de como desenhar, pelo amor de Deus, que eu preciso. É de propósito, gente. Mas enfim, não mas você já entendeu a ideia. A ideia é desenhe, faça resumo, escreva no seu caderno, leia com calma, leia com detalhe, porque Deus tem tantos segredos, gente. Deus, olha, a Bíblia diz que todos os segredos e os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão na palavra de Deus. Todos os segredos da sabedoria e do conhecimento estão na palavra de Deus. Fiquei vermelha, né, gente? Todos os segredos. E aí você vai ler. Imagina, você vai ler todos os segredos da sabedoria e do conhecimento de qualquer jeito? Você vai ler todos os segredos da sabedoria e do conhecimento rápido, com pressa? Pois é, gente, olha, o meu desenho é tipo o meu louvor, entendeu? Que apesar de eu não ter voz, mas Deus recebe o meu. Pra Deus, o meu desenho é lindo. É tipo um pai quando uma criança desenha, né? Pra Deus, o meu desenho é lindo. Deus recebe o meu louvor e o meu desenho. Ele entende o que eu quero falar, né? O que eu quero sentir. Mas vamos lá, gente. A criança, ela é extremamente impaciente e ela quer tudo pra ontem. E Deus foi tão bonitinho, gente, mas Deus foi tão bonitinho quando Deus falou pra mim sobre ser criança e ser adulto na fé. Uma pessoa, quando é adulto na fé, ela tem mais paciência, ela tem maturidade, ela discerne as coisas. E na Bíblia, o que é uma pessoa adulta? O que é uma pessoa madura? A maturidade e a fase adulta não tem a ver com idade. Não é como no físico, que o adulto tem a partir de 18 anos já é adulto. Não. Gente, eu conheço pessoas com 70 anos, com 80 anos, com 50 anos, com 40 anos, e que são totalmente crianças na fé. São totalmente crianças na fé. O que faz você ser um adulto na fé ou uma criança na fé? O que discerne isso? O que difere isso? É a sua, o quê? É se você é cheio do Espírito Santo de Deus ou não. Agora, presta atenção. Abre a sua Bíblia aí. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, a partir do verso 12. 1 Coríntios 2, a partir do versículo 12, que diz o seguinte: Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas procedentes de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Vamos lá, presta atenção. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Versículo 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Uau! Olha lá, olha só, presta atenção. Quem que consegue interpretar as verdades espirituais? Aqueles que são espirituais. Só consegue interpretar
as verdades espirituais àqueles que são espirituais. O versículo 14 diz o seguinte, ó. Quem não tem o Espírito Santo, quem não tem o Espírito de Deus, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Presta atenção. Quando eu faço uma live, que eu estou ministrando algo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, e tem uma pessoa aqui na live, por exemplo, que ela começa a debater, ou que ela começa a dar a opinião dela, ou que ela começa a simplesmente dar muitas vezes uma opinião carnal. Óbvio que tem muitas pessoas aqui, gente, que são totalmente espirituais e que postam coisas que na hora o Espírito Santo confirma no meu coração que aquilo é algo que veio totalmente do Espírito. Mas a gente sabe que tem coisas que as pessoas escrevem que vêm totalmente da carne e não do Espírito. Olha o que a Bíblia nos ensina no versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não são capazes de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Tem coisas que você vai ministrar que as pessoas não vão entender e elas ainda vão te acusar. Mas por quê? A Bíblia nos ensina que as coisas espirituais, elas só podem ser discernidas no Espírito. Elas não podem ser discernidas na carne. Não adianta você tentar entender a Bíblia ou você tentar entender as coisas que vêm do alto na sua carne, porque você não vai entender. E é por isso que eu sempre ensino a você, gente, porque isso foi uma coisa que alguns pastores me ensinaram e que o Espírito Santo confirmou no meu coração, que sempre que eu for ler a Bíblia, eu preciso convidar o Espírito Santo de Deus para estar junto comigo, porque senão eu não vou conseguir entender. Eu só vou conseguir entender as coisas que são espirituais se eu tiver no Espírito. Se eu for ler a carne, se eu for ler a Bíblia totalmente na carne, eu não vou entender. Se eu for ler a Bíblia totalmente na carne, as coisas da Bíblia vão parecer o quê? Vão parecer loucuras. Eu não vou conseguir entender as coisas espirituais estando na carne. Para que eu entenda as coisas espirituais, eu preciso o quê? Eu preciso estar em espírito. Ai, gente, adorei ver os coraçãozinhos aqui de vocês. Não é mais coraçãozinho, quanto mais coraçãozinho vocês der, mais eu sinto vocês aqui e mais o Instagram entrega a live para outras pessoas. Então, se você puder, clica no coraçãozinho aí, dá coraçãozinho, meu povo. Eu esqueço de pedir para vocês, gente. Eu esqueço de pedir coraçãozinho para vocês. Agora, olha só, lê o 15 para mim. Lê o 15 junto comigo. Tá escrito assim, ó. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Presta atenção. Quem é espiritual discerne todas as coisas. A pessoa, quando ela está cheia do Espírito Santo de Deus, quando ela carrega o Espírito Santo dentro dela, você carrega o Espírito Santo dentro de você. Quando você carrega o Espírito Santo dentro de você, quando ele habita dentro de você, quando ele não é apenas uma visita na sua vida. O Espírito Santo não quer ser uma visita na sua vida. O Espírito Santo não quer ser uma visita no seu coração. O Espírito Santo, ele quer habitar dentro de você. Quando você, olha só, presta atenção. A Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne absolutamente todas as coisas. Todas as coisas são discernidas pelas pessoas, pelos homens que são espirituais. Gente, isso está na Bíblia. Isso é a verdade da palavra de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido. Sabe, gente, às vezes alguém faz algo com você que você fica triste, que você fica chateado e muitas vezes você entra na carne. Muitas vezes você entra na carne. Por quê? Porque você não, naquele momento, você não se lembrou que o Espírito Santo vive, que ele habita dentro de você. Então, quando você te passar por situações na sua vida, por mais difíceis que sejam aquelas circunstâncias,
Olhe com os olhos espirituais. A Bíblia diz que se os nossos olhos forem luz, todo o nosso corpo será luz. Mas se os nossos olhos forem trevas, todo o nosso corpo será trevas. O que quer dizer isso, meu povo? O que é que quer dizer isso? Isso quer dizer que quando você olha com os olhos do Senhor Jesus, quando você olha pelos olhos do Espírito, o seu corpo é iluminado e você tem o que? Entendimento, você tem discernimento, você tem clareza e tudo você consegue discernir. Mas quando seus olhos estão na carne, o que você faz? Você olha o problema, você olha a dificuldade, você olha com os olhos negativos, você critica, você reclama, você murmura, você fica depressivo, você fica ansioso, você fica triste, você fica lamentando, você olha apenas para o que está faltando e não para aquilo que você tem, para aquilo que você ganhou. Você olha sempre com um olhar de escassez e não com um olhar de abundância. Você pensa sempre com um pensamento de escassez e não com um pensamento de abundância. Então, assim, você tem buscado discernir as coisas no espírito ou você tem buscado discernir as coisas na carne? Aquele que é carnal não discerne nada. Aquele que é carnal não entende nada. Aquele que é carnal é impaciente. Aquele que é carnal fica depressivo. Aquele que é carnal fica ansioso. Por quê? Porque ele está enxergando as coisas apenas com o lado carnal. Apenas com o lado carnal. Se você continuar lendo comigo, o versículo 16 diz o seguinte: quem conheceu a mente de Cristo para que possam instruí-los? E se você ler um pouquinho antes, no versículo 11, 1 Coríntios 2:11, tá escrito assim, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito Santo de Deus. Presta atenção. Ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito Santo de Deus. Você já orou assim como eu? Gente, eu já orei muito na minha vida. Pedindo para Deus alinhar os meus pensamentos aos dele, alinhar o meu coração ao dele, alinhar a minha vontade a dele, alinhar os meus sonhos aos dele, alinhar os meus propósitos e os meus projetos aos propósitos e projetos dele. Quando você pede para Deus alinhar o teu coração ao dele, alinhar os teus pensamentos aos dele, ele diz o seguinte: filho, para que os seus pensamentos sejam alinhados, para que o seu coração seja alinhado, você precisa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Você precisa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você é aquele que conhece. Olha que profundo isso, gente. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós conhecemos os pensamentos de Deus. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus nos apresenta os pensamentos de Deus, porque o único que conhece os pensamentos de Deus é o Espírito Santo de Deus. Não adianta você dizer que quer ter os pensamentos de Deus, que quer ter a mente de Deus, que quer ter a visão de Deus, se você não tiver o Espírito Santo. E aí, se você ler lá no 16, diz o seguinte: quem conheceu a mente do Senhor para que possam instruí-los? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha bem para mim. Você pode ter exatamente a mente de Cristo se você tiver o Espírito Santo de Deus. Você tem noção do que é isso? Você pode ter, eu e você. Nós podemos ter exatamente a mente de Cristo se nós tivermos o Espírito Santo de Deus. Eu quero que você leia comigo agora o capítulo 3. Vai lá no capítulo 3, no versículo 1. Capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: olha o que Paulo nos diz. Presta atenção. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criança em Cristo. Uau! Meu povo, eu me achando, lendo 1 Coríntios, né? Me achando. E achando que o apóstolo Paulo estava falando comigo, olha só, isso porque antes de 1 Coríntios você tem Romanos,
Antes de Romanos, você tem Atos, né? Então, olha só. Aí Paulo fala assim pra gente, mesmo depois do livro de Romanos, mesmo no livro de 1 Coríntios, Paulo fala o seguinte aos coríntios. Olha só. Não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, ou seja, como crianças em Cristo. Presta atenção, meu povo. Em 1 Coríntios 3, Paulo diz que ele está falando para a gente como carnais, como crianças na fé. Que ele não pôde ainda aqui em 1 Coríntios, ele ainda diz assim, olha, eu não pude. Eu queria falar com vocês de uma maneira diferente. Eu queria derramar sobre vocês coisas insondáveis ao coração de vocês. Eu queria revelar a vocês os segredos que Cristo me revela, mas eu ainda não posso. Eu ainda não posso. Por quê? Porque vocês são crianças em Cristo. Porque eu ainda tenho que falar com vocês como carnais. Porque se eu falar como espirituais, vocês não entendem. Gente, quando o apóstolo Paulo falou isso aqui pra mim, foi assim, ó, pá, um tapa de luva na minha cara. Olha só. E aí ele continua no versículo 2. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto o que há de inveja e divisões, entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Olha só, o que a palavra nos diz? Uma pessoa que tem inveja e uma pessoa que causa divisão é uma pessoa que ainda é totalmente carnal. Ainda é uma pessoa que é uma criança em Cristo. E aí, essa manhã, eu quero te perguntar, você se considera uma pessoa criança ou uma pessoa adulta na fé? Você é uma criança que tudo chora, tudo esperneia, tudo faz barraco, tudo escreve 500 mil comentários, tudo você tem a sua opinião, você tem a necessidade de dar a sua opinião, você quer que a sua opinião prevaleça, você acha que as pessoas são obrigadas a ouvir a sua opinião, e você ainda acha que você está edificando. Você hoje se considera uma pessoa criança ou uma pessoa adulta na fé? Você quer uma live que é só leitinho? Gente, chegamos no dia 122. Estamos chegando praticamente na metade da live. São 270 dias. É um propósito de 9 meses. 9 meses. Você quer receber só leitinho, só mãozinha na cabeça? Ou você está disposto a receber um alimento sólido? Um alimento sólido. Porque, gente, ok, se eu tiver que passar 270 dias aqui dando leitinho, não tem problema. Amém? Se é isso que o Espírito Santo me direcionar, Patrícia, dá leitinho, porque eles ainda não têm maturidade para receber um alimento sólido. Quando que você come um alimento sólido? Quando você é maduro na fé. Quando você é adulto na fé. Sabe, gente, uma das principais características da maturidade da fé é o ouvido. A Bíblia diz, gente, que a sabedoria, uma das características da sabedoria é o silêncio. Quer ver uma característica da pessoa que é madura na fé? Ela tem maturidade para ouvir. Ela tem maturidade para ouvir. Ela não discute, ela não questiona, ela simplesmente ouve, ora e busca discernimento do Espírito Santo. Gente, eu já comentei aqui com vocês uma vez que eu lia o livro de Provérbios, eu lia muito Provérbios. Eu lia Provérbios todos os dias. Agora, nesse propósito, eu não tô lendo tanto Provérbios, eu tô lendo mais o Novo Testamento. E uma das coisas que eu aprendi no livro de Provérbios é sobre sabedoria e sobre silêncio, né? E no livro de Provérbios, meu povo, meu Deus do céu, o como
eu aprendi sobre as características da sabedoria e as características do tolo. E tinha uma coisa que eu não... Gente, eu demorei, de verdade, assim, ó. Se eu leio Provérbios há uns 12 anos, eu diria que eu demorei uns 5 ou 6 para entender sobre conselhos. Todas as vezes que eu passava pelos versículos de conselhos, eu pulava, virava a página. Sempre virava páginas. Até um dia que o Espírito Santo me pegou de jeito. Só que eu nunca questionei a Deus se aquilo era verdade ou não. Eu nunca disse para Deus, Deus, eu não confio nessa palavra. Eu não acredito nessa palavra. Eu sempre disse para Deus, Deus, eu não entendo essa palavra. Eu não entendo essa palavra. E aí, até o dia que Deus me revelou sobre conselhos. Que o problema do conselho é que eu estava buscando conselhos em pessoas que não eram espirituais. Eu estava buscando conselhos de pessoas que eram carnais. E como eu estava buscando conselhos de pessoas carnais, por isso que eu atendia os conselhos das pessoas e depois eu me frustrava. E aí eu colocava a culpa no conselho. Sendo que o problema era eu ouvir o conselho de pessoas que são totalmente carnais. A Bíblia diz, você precisa buscar conselhos na Bíblia. O seu maior conselheiro é a Bíblia. O seu maior conselheiro é o Espírito Santo. Você tem que, quando você for buscar conselhos de uma pessoa, você tem que buscar conselho de uma pessoa que é o quê? Totalmente dirigida e liderada pelo Espírito Santo. Agora você quer pedir conselhos para uma pessoa que é totalmente carnal e você quer ter os melhores conselhos e aí você coloca a culpa no conselho? Não, minha amada, Deus falou para mim, conselho é bênção. A Bíblia diz que aquele que tem muitos conselheiros vence a guerra. Aqueles que têm muitos conselhos de quem? Muitos conselhos do Espírito Santo. Ouvir conselho é o quê? É humildade. Ouvir conselho é você ter humildade tanto para ouvir como para aceitar. Então, uma das grandes características da pessoa que é madura ou que ela é uma criança é a sua capacidade de ouvir, é a sua capacidade de ser paciente, é a sua capacidade de ficar em silêncio, é a sua capacidade de, mesmo que você não tenha entendido a live, por exemplo, talvez eu fale algo na live aqui que você não entendeu. E tá tudo bem que você não entendeu. Você não é obrigada a entender tudo. Assiste a live de novo depois. Ora, fala, Senhor, eu não entendi isso aqui. Eu não entendi isso aqui que a Patrícia falou. O Senhor pode me revelar? O Senhor pode me dizer? Gente, o Espírito Santo, ele vai te responder todas as dúvidas. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos ensinaria e que nos lembraria todas as coisas. Então, se você não entendeu, você não precisa discutir. Você não precisa querer dar a sua opinião. Você não precisa entrar na carne. Não entendeu? Ora. Escuta de novo. Fala, Jesus, me responde. Espírito Santo, me responde. Eu quero ouvir a tua voz, Espírito Santo. Fala comigo. Gente, eu vou dizer uma coisa pra você, ó. Nunca na sua vida que você convidar o Espírito Santo, ele vai te deixar na mão. Nunca. Ele pode não te responder como você quer e nem na hora que você quer, mas que ele vai te responder, ele vai te responder. Pode demorar. Pode não ser no seu tempo. Porque muitas vezes, sabe por que demora? Na verdade, não é que o Espírito Santo demora. A gente acha que ele demora. Mas ele nunca demora. Ele responde sempre no tempo certo. No tempo que a gente tem capacidade para entender. No tempo que a gente tem maturidade para entender. Deus nunca demora. Deus nunca se atrasa. Deus nunca se antecipa. A hora dele é a hora perfeita. Por que que nós achamos que ele atrasa? Por que que nós achamos que ele demora? Por que que nós achamos que ele tem pressa? Porque a gente tem pressa. Porque a gente quer uma resposta hoje e às vezes ele não dá hoje, ele dá daqui a 1 ano. Mas sabe por que ele dá daqui a 1 ano? Porque se ele desse hoje, a gente não ia entender. Tem coisas que se você explicar pro teu filho hoje, ele vai entender? Se você explicar pro teu filho hoje, imagina, tá? Você tem uma criança na sua casa de 3 anos de idade. Se você explicar para ele como que funciona a maternidade, como que você ficou grávida, como que o pai coabita com a mãe e assim gera um bebê. Se você explicar isso para uma criança de 2 a 3 anos de idade, ela vai entender? Ela não vai entender, meu povo. Então, muitas vezes, Deus não explica as coisas pra gente, não é porque ele não quer.
É porque a gente não tem maturidade para entender. Então, quando nós buscamos sermos cheias do Espírito Santo, nós discernirmos as coisas no Espírito, nós entendemos as coisas no Espírito. Você quer ter discernimento, você quer sair da fase criança, você quer sair da fase leitinho, você precisa buscar o Espírito Santo de Deus. Fala, Espírito Santo de Deus mora dentro de mim. Espírito Santo de Deus vem morar dentro de mim. Convida o Espírito Santo. Convida o Espírito Santo para habitar dentro de você. Gente, ontem eu estava conversando um pouco com a minha irmã e a gente estava falando muito de maturidade, de preparo, né? Às vezes a gente tem tantos sonhos, né? A gente sonha em ter uma grande empresa, a gente sonha em ter um carro, a gente sonha em ter um super marido, a gente sonha até mesmo em ser mãe. E tudo aquilo que Deus ainda não nos deu é simplesmente porque a gente não está preparado. Por que ao invés da gente orar pedindo para Deus as bênçãos, muitas vezes a gente não ora pedindo preparo? Por que você e eu, nós não oramos? Isso tem a ver com maturidade também. Você orar e falar assim para Deus, Deus, me capacita. Me prepara, Senhor, para eu viver os teus planos. Gente, porque assim, como filhos, você tem dúvidas. Você como filhos, você tem dúvida que Deus quer o melhor para você? Eu não tenho. Carlinha, qual que é o nome da sua filha mesmo, Carlinha? Carlinha, você não quer, Carlinha Queiroz, o melhor para sua filha? Presta atenção, a Carla é mãe. Ela tem uma filha de 16 anos, tá? A Carlinha é falha, certo? A Carlinha é pecadora. Mas deixa eu perguntar uma coisa, a Carlinha, ela não quer o melhor para a filha dela? Eu tenho certeza que ela quer. Quer ver a Selminha? A Selminha tem a Sofia. Com certeza, a Selminha quer o melhor para a Sofia. A Selminha quer que ela tenha um marido extraordinário. Camila, nunca mais eu vou esquecer, Camila. É só se lembrar de várias Camilas, lá da Camila da Inglaterra, a esposa do príncipe Charles. Camila com 2 L's ainda, que nem Pimentel, que é com 2 L's, tá? Vamos lá. A Carlinha, por mais falha, por mais pecadora que ela seja, eu tenho certeza absoluta que a Carlinha quer o melhor para Camila. Certo, Carlinha? Ela quer que a Camila case com um marido extraordinário. Ela quer que a Carlinha se forme, que a Carlinha quer que a Camila fale inglês, que a Camila seja uma mulher bem-sucedida profissionalmente, que a Camila seja feliz, que a Camila seja inteligente, que a Camila seja sábia e, acima de tudo, eu tenho certeza que a Carlinha quer que a Camila seja uma menina totalmente segundo o coração de Deus. Que a Camila seja uma menina convertida. Que a Camila seja uma menina que confie em Deus, que entregue os seus caminhos a Deus. Certo? A Carlinha que é falha. Como a própria Bíblia diz, se vocês que são falhos querem boas coisas para os seus filhos, imagina Deus. Imagina Deus que é o nosso Pai. Aquele que nos formou ainda no ventre da nossa mãe. Aquele que nos escolheu antes mesmo do universo existir. Ele já nos escolheu. Ele nos escolheu primeiro. Aí eu pergunto para você. Gente, é óbvio que Deus, ele quer o melhor para você. Deus, ele tem o melhor. Deus, ele quer o melhor para você. E Deus, ele tem o melhor para você, para mim e para você. Mas muitas vezes Deus não nos dá porque nós ainda somos crianças na fé. Nós não temos maturidade. A gente quer um carro, mas não tem maturidade para dirigir. Uma adolescente de 14, de 15, de 16 anos não é louco para dirigir? Mas por que a mãe e o pai não dão um carro? Porque não tem maturidade para dirigir. Porque se der o carro, é capaz dele se matar. Às vezes eu e você, oh Deus, fala para mim também, fala. A gente quer uma empresa gigante. A gente quer ganhar 500 mil reais por mês. A gente quer um marido incrível. Aí Deus fala, filha, deixa eu te capacitar primeiro, porque se eu te der um marido incrível, você joga fora, você se divorcia. Se eu te der um salário de 500 mil reais por mês, você se afasta de mim. Eu te perco. Se eu te der um salário de 500 reais por mês, você se afasta de mim. E eu não vou te perder, filha. Eu não vou te perder, filho. Tudo o que Deus tem para nos dar e Ele ainda não nos deu
É porque falta o quê? Falta capacitação. Falta capacitação. Falta preparo. Então, assim, Deus tem todas as bênçãos. Deus é o dono do ouro, o dono da prata, o dono de tudo. Eu tava falando pra minha irmã hoje. Se Deus quiser colocar você hoje, você... Quer ver? Eu vou pegar a Carlinha de novo como exemplo. Carlinha, se Deus quiser pegar você hoje e colocar você como prefeita de Salvador, Carlinha, Deus faz. Se Deus quiser pegar a Carlinha hoje, ó, e colocar ela como prefeita de Salvador, Ele faz. Sabe por quê, gente? Deus pegou José de uma prisão, um presidiário, e transformou de um dia para noite, no governador do Egito. Deus pegou Davi, um pastorzinho de ovelhas, e ungiu ele a rei. Deus pegou Esther, né? Pegou Esther, uma órfã, e transformou o quê? Numa princesa, numa rainha. Deus pegou Abigail. Deus tem falado muito comigo sobre Abigail, gente. Deus pegou Abigail, mulher de Nabal, de um louco, de um bêbado. Deus pegou Abigail, mulher de um louco, de um bêbado, que era Nabal, e transformou Abigail na esposa de Davi. Transformou Abigail na esposa de Davi de um dia para a noite. Tem a ver com o tempo? Não tem a ver com o tempo, meu povo, tem a ver com preparo. Não tem a ver com tempo, tem a ver com preparo. O tempo do preparo é muito maior do que o tempo que Deus gasta para te abençoar. Só que tudo que a gente passa é preparo, é treinamento, é processo, é deserto. É deserto. Então precisamos orar mais pedindo preparo. Falando, Deus me prepara, me capacita. O Senhor é aquele que capacita os escolhidos. Gente, não é o seu diploma. Não é o seu diploma, não é o seu muito saber, não é o seu muito falar, não é, eu sou o hiper mega inteligente, eu sou o hiper... Aí às vezes você é tão inteligente, né, nas suas capacidades, e você não tem inteligência emocional, não tem paciência, não tem amor, não tem domínio próprio. O que adianta toda a sua capacitação do mundo? Não é sobre a capacitação do mundo, é sobre a capacitação do céu. Não tem a ver com a nossa capacitação do mundo. Se a capacitação do mundo, gente, fosse sinônimo de sucesso, todo mundo que tem um diploma era extremamente bem-sucedido. Não estou dizendo que você não tenha que ter o diploma. Mas se diploma fosse sinônimo de sucesso, todo mundo que é formado, que tem um diploma, né, seria extremamente bem-sucedido. E a gente sabe que a verdade não é essa. A gente sabe que a realidade não é essa. Então não é sobre tempo, é sobre maturidade, é sobre capacitação. Deus não vai te escolher porque você tem o cabelo mais bonito, porque você tem o diploma mais bonito, porque você fez faculdade na universidade XPTOZ. Deus não vai te escolher por causa disso, Deus não vai te capacitar por causa disso. Sabe por que Deus vai te capacitar? Por causa do teu coração, por causa da tua disposição em obedecer. Deus sabe aquilo que Ele pode e aquilo que Ele não pode te dar. E não adianta você espernear, não adianta você chorar, não adianta você entrar em depressão, não adianta você ficar ansioso, não adianta. Gente, choro, você quando criança pode chorar, espernear e convencer o seu pai a te dar alguma coisa. Mas choro não convence Deus, não. Choro não convence Deus. O que convence Deus é um coração quebrantado e contrito e disposto a obedecer. É isso que convence Deus. A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado e contrito diz o quê? Sobre humildade. Um coração quebrantado e contrito diz o quê? Sobre dependência. Mas você quer ter coisas de adulto sendo criança? Deus vai dar? Não vai. Deus não vai nos dar coisas de adulto sendo nós criança na fé. E de novo, né? O ser adulto, ser maduro espiritualmente, não tem nada a ver com idade. Porque Davi, presta atenção, Davi era muito mais maduro com a idade que ele tinha do que Saul com 40 anos. Davi era um menino de 15, 16 anos. Tinha muito mais maturidade do que Saul. Samuel era um menino e tinha muito mais maturidade espiritual do que Eli.
tá? Presta atenção. Davi era um menino de 16 anos, 17 anos. E tinha muito mais maturidade espiritual do que Saul, sendo rei e com 40 anos. Samuel era um menino quando Deus chamou. Samuel, Samuel. Um menino. E ele tinha muito mais maturidade do que Eli. Porque os filhos de Eli já estavam tudo fazendo um monte de coisa errada. Então, você quer ter coisas de adulto sendo criança? É impossível. Você quer ter coisas de adulto sendo criança na fé? Não tem como Deus nos dar. Então vamos orar e clamar para que Deus nos traga discernimento espiritual, para que o Espírito Santo habite dentro de nós, para que a gente seja pessoas maduras e adultas na fé, para que Ele possa derramar sobre as nossas vidas o quê? Alimento sólido e não apenas leitinho. Alimento sólido, para que a gente seja preparado para receber as bênçãos de Deus, precisamos de alimento sólido e não apenas de leitinho. Amém? Que em nome de Jesus, essa palavra tenha alcançado o seu coração, que ela tenha trazido calma ao seu coração. Eu sei que muitas vezes você está impaciente, você está ansioso, você quer logo que as coisas aconteçam na sua vida, mas ao invés de você ficar ansioso, impaciente, angustiado, acalma o teu coração. Ora, clama, leia a palavra e busca o preparo, a capacitação e a maturidade espiritual. Porque eu tenho certeza que quando você tiver maturidade espiritual, as bênçãos do Senhor irão te alcançar de uma maneira sobrenatural. As bênçãos do Senhor, todas elas, tudo aquilo que Deus tem preparado para você, que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, tudo aquilo que Deus tem, tudo aquilo que Deus tem para você já pronto, já está pronto no mundo espiritual. Todas as bênçãos que Ele tem para derramar sobre a sua vida, que Ele vai abrir as portas do céu, abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós só precisamos de maturidade e preparo espiritual. Deus não pode dar para um adulto, Deus não pode dar para uma criança, Deus não pode dar para uma pessoa que é criança coisas que só adulto pode ter. Deus não pode dar para uma criança coisas que só adulto podem ter. Amém? Vamos tirar um print? Meu povo, Patrícia Costa Pimentel, vou precisar assistir essa live de novo, pelo menos mais umas 5 vezes. Porque essa live, em primeiro lugar, ela foi inteira para mim. Sabe aquele dia que você está ministrando para você? Foi isso que aconteceu. Oh, Senhor, quantas vezes eu já chorei, já sofri, já esperneei, já achei que o Senhor não olhava para mim, já achei que o Senhor não me amava. E, na verdade, tudo criancice. Tudo criancice. Essa live, eu vou precisar entrar e assistir ela mais umas 5 vezes. E anotar. Hoje, essa live eu vou ter que fazer resumo dessa live, né? Vamos orar, meu povo. Paizinho, queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos te bendizer, queremos te exaltar, queremos te agradecer, Pai, por mais esse maná. Queremos te agradecer, Pai, por essa palavra que o Senhor derramou tão fresquinha aos nossos corações. Pai, queremos te pedir perdão por todas as vezes que nós somos crianças, por todas as vezes, Pai, que nós agimos como crianças, que nós esperneamos como crianças, que nós choramos como crianças, que nós, Pai, nos decepcionamos como as crianças se decepcionam, que nós nos frustramos como as crianças se frustram, por todas as vezes, Pai, que a gente ficou magoadinho, que a gente ficou de cara feia, que a gente fez birra, Pai. Ô, Espírito Santo, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós fizemos birra como crianças fazem. Pai, nos perdoa por todas as vezes que nós somos rebeldes, que nós somos desobedientes, que nós agimos, Pai, como criança. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós criticamos, julgamos, que nós somos totalmente infantis, Pai.
Oh, Senhor, mas nós queremos, Pai, ter maturidade espiritual. Nós queremos ter, Pai, nós queremos entrar na fase adulta. Nós queremos alimento sólido. Nós queremos que o Espírito Santo habite ricamente dentro de nós. Nós queremos discernir, Pai, as coisas no Espírito. Nós queremos parar de ser enganados por Satanás, Pai, e queremos começar a discernir as coisas espiritualmente. Oh, Espírito Santo de Deus, nós clamamos e rogamos a Tua misericórdia, o Teu perdão. Pai, nos perdoa, nos lava, nos purifica, Pai. Nos traz, Pai, maturidade espiritual, nos capacita, Senhor. Pega na nossa mão, Pai, assim como o Senhor pega na mão de uma criança e nos capacita, Pai, para que a gente possa tomar posse das bênçãos que o Senhor já tem preparada para nós, Pai. Oh, Senhor, nós precisamos de capacitação espiritual, precisamos de maturidade espiritual, precisamos ser maduros, Pai, maduros na fé. Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui, capacita-nos, Pai, prepara-nos segundo a Tua vontade, para que a gente possa, Pai, entrar na terra prometida, para que a gente possa, Pai, tomar posse daquilo que o Senhor tem pra gente. E eu sei, Pai, que o Senhor é um Pai bondoso, um Pai amoroso, um Pai que tem o melhor para os seus filhos, Pai. E nós queremos tomar posse do melhor que o Senhor tem para nós. Então, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a sermos homens e mulheres adultos na fé, homens e mulheres que ouvem, homens e mulheres que oram, homens e mulheres que lêem a Bíblia, homens e mulheres que têm comunhão com o Espírito Santo, homens e mulheres que têm relacionamento com o Espírito Santo, homens e mulheres que mesmo quando não entendem, se calam e oram, homens e mulheres, Pai, que sabem lutar com as armas espirituais e não com as carnais, homens e mulheres, Pai, que falam menos e escutam mais, homens e mulheres, Pai, que buscam a sabedoria do alto e não a sabedoria do homem. Pai, nos capacita, Senhor, assim como o Senhor capacitou José, assim como o Senhor capacitou Davi, assim como o Senhor capacitou Esté, assim como o Senhor capacitou Ruth, assim como o Senhor capacitou, Pai, Raabe, assim como o Senhor capacitou Abigail. Nos capacita, Senhor. Nos capacita, Pai, porque nós queremos sermos homens e mulheres segundo o Teu coração. Homens e mulheres que têm a visão de Cristo, a mente de Cristo, o coração de Cristo. Pai, nós queremos ser assim como Davi, que tinha o coração segundo o Teu coração. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha habitar dentro de nós a partir de hoje, Pai. Pai, nós queremos o Espírito Santo habitando, fluindo como rios de águas vivas dentro de nós, porque nós queremos, Pai, verdadeiramente frutificarmos no Espírito. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém, meu povo. Olha só, tem um louvor que eu tô para passar para vocês desde domingo, tá? E toda vez eu esqueço, mas é um louvor que Deus tem falado muito comigo e eu quero passar ele para vocês, tá? É muito forte isso. Gente, uma vida com Deus, uma vida no Espírito, é uma vida de novidade de vida. Porque assim, o Espírito Santo, ele tem coisas novas para nos revelar todos os dias. Quando você tem uma vida em espírito, você tem a certeza de que Deus tem coisas novas para te liberar todos os dias. A nossa vida com o Espírito Santo não é monótona, meu povo. Não é chata, porque o Espírito Santo, ele tem algo novo para nos revelar todos os dias. E esses dias, gente, sabe aqueles dias que você tá com cheirinho de coisa nova? Eu tô com cheiro, eu sinto cheiro. Em nome de Jesus, eu quero vir aqui testemunhar para vocês muito em breve, porque eu sinto cheiro de coisas novas, eu sinto cheiro de novidade. Sabe quando chove e sobe aquele cheirinho de terra? É mais ou menos essa sensação que eu tô, sabe, gente? Eu tô com um cheirinho de coisas novas. Então eu quero passar para vocês hoje o louvor, Algo Novo, que é do Kemuel e do... É do Kemuel com outro rapaz que eu esqueci agora o nome. Acho que é Lucas. É do Kemuel, Algo Novo, tá? Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, tá? Esse louvor tem queimado dentro de mim, tá? Então, assim, eu creio que quem tá aqui nessa live e tá no Espírito, pegou a visão e se prepara, porque Deus tem coisas novas pra minha vida e pra sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Um cheiro, amo vocês. Ai, gente, deixa eu dar um último recado, tá? Hoje eu vou liberar as inscrições para nossa vigília presencial.
hoje, tá? Mas eu não vou liberar hoje aqui no Instagram. Eu vou liberar hoje nos grupos de WhatsApp e no grupo do Telegram, tá? Então você que quer participar da nossa última vigília presencial do propósito 270 dias. Se você quer encerrar junto com a gente na última vigília presencial, na verdade, meu povo, não vai ser só uma vigília, vai ser um retiro. Vai ser um retiro. Nós vamos ficar de sexta a domingo. A vigília começa na sexta, mas a gente vai no nosso encontro até domingo, tá? Então, se você quer fazer parte, se você quer estar com a gente, se você quer estar com a gente nessa última vigília, nesse retiro da presença, que vai acontecer de 4 a 6 de fevereiro de 2022, as inscrições são limitadas, o número de pessoas são bem pouquinhas e a gente só pode liberar as vendas por 7 dias. Então, você vai ter 7 dias para adquirir a sua inscrição, ou até as vagas durarem, porque pode ser que acabe com 7 e pode ser que acabe com 3, que acabe com 2, que acabe com 5, tá? Então, assim, mas eu vou liberar primeiro para quem tá nos nossos grupos de WhatsApp e do Telegram, e amanhã eu vou liberar aqui para todo mundo. Aqui no Instagram eu vou liberar para todo mundo, tá bom? Então, assim, ó, um ótimo feriado para vocês de 7 de setembro. Que Deus abençoe. Um cheiro no seu coração. Um abraço bem forte. E até amanhã, às 5h09, se Deus assim nos permitir. Em nome de Jesus. Beijo!